Pronto, está ao vivo. Boa noite. Mais um estudo, né? Depois de várias tentativas, vamos ver se por esse canal vai dar certo para a gente continuar esse estudo, né? Como eu havia falado no vídeo anterior, na outra tentativa, nós tentamos já por uns 3 vídeos e esse aqui talvez vá dar certo. Vamos tentar ver se vai até o final. Bom, no domingo passado nós estudamos o Apocalipse capítulo 6, que fala sobre os 4 cavalos, são 4 selos. E nós ensinamos, revelamos, que ali corresponde a 4 governos de igrejas do cristianismo. Começando pela igreja de Jerusalém, né? Como nós havíamos explicado, a igreja que saiu de Jerusalém e se desviou para Roma. E aí é o período do Império Romano dominando a igreja, é o Estado, né? Ou seja, é a igreja debaixo da política de Roma. Quando ela chega no ano 600, a política de Roma, o poder de Roma, entrega a igreja nas mãos do papado. Ou seja, na época era o bispado universal. Aí que entra em jogo a questão do bispado universal, que hoje é conhecido como papado universal. Então aí entra a supremacia papal, ou seja, porque até esse período, do ano 300 ao ano 600, o período em que a igreja sai de Jerusalém e vai para Roma, então do ano 300 até o período 600, a igreja ela era dominada pelos imperadores e pelos papas, que na época eram os bispos. E em seguida você vai ter o quê? Um cavalo amarelo, que o período do cavalo preto é o período do papado, que se estende até o cavalo amarelo. Porque o cavalo amarelo é a volta do Bento XVI, que é a besta do abismo, sobre o poder da igreja, ou seja, Bento retornará, a besta oitava que retornará, para dominar o cristianismo ecumênico. Então ele tem essa cor amarelada porque é uma cor de palidez. É a igreja morna, é a igreja sem vida, é a igreja sem força. É uma igreja totalmente nas mãos da política, na mão do anticristo, debaixo exclusivamente do governo de Satanás. Então, esta igreja, ela é a igreja do cavalo amarelo. E aí você vai ter a continuidade de hoje, que é o 5º selo. Ou seja, nós vamos mostrar que no período dessa igreja de hoje, que é a igreja de Laodiceia, se preparando para o anticristo, então neste período entra o clamor dos salvos, né? Entra a manifestação dos salvos, dos santos, para a vida eterna. E aí nós vamos ler Apocalipse 6. Viu, Danilo? Põe na tela, por favor, Apocalipse 6, para a gente fazer a leitura. Está na tela já? O meu mouse, eu não troquei a pilha, e ele está me travando aqui que é mouse à distância, né? Vamos para o versículo que vai falar do cavalo, do 5º selo, perdão. Apocalipse 6, deixa eu ver aqui qual é o 6. Eu tinha botado na tela do meu Google+. E eu estou com problema no mouse aqui. Mas procura aí, eu acho que é o versículo... Pronto, versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, e estas almas clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. E foram dadas a cada um,
cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, seus conservos e seus irmãos. Ou seja, dois grupos. Não é apenas a questão dos mortos, dos mártires, né? Então, os conservos, os que também morreram sem ser mártires, né? Então, nós temos que compreender que aí é a figura dos que estão dormindo, da igreja que dorme, que será arrebatada, ressuscitada, para se juntar à igreja arrebatada. Então, o Apocalipse, capítulo 6, o quinto selo, vai nos trazer essa leitura da igreja se manifestando. A igreja se preparando para o reino. Ou seja, é o momento final em que a igreja agora quer se manifestar e ir ao encontro do noivo, né? Então, mas nós sabemos que pelas escrituras, quando tocar aquela trombeta, que é a sétima trombeta, né? Então, na última trombeta, existem duas, sétima, última, ou seja, existe a última trombeta, que é quando Cristo virá com trombeta de arcanjo. Esta é no final da grande tribulação. A igreja não estará aqui, ela virá com Cristo na trombeta do arcanjo. Quando Cristo vier com trombeta de arcanjo, aí é no final da grande tribulação. Agora, aquela trombeta, eu até pediria aí o Alencar, que talvez me ajude, botasse aqui, eu acho que é de Tessalonicenses, ou é de Coríntios, que fala que na última trombeta os mortos serão ressuscitados. E aí, existem duas, a de Tessalonicenses e a de Coríntios. Botasse aqui nesse bate-papo os dois versículos para mim, para que eu pudesse acompanhar aqui e passar para as pessoas. Então, quando você vai ter essa visão das trombetas, existem duas. Então, existe a trombeta que vai tocar quando Cristo voltar. Esta é a trombeta do arcanjo. É quando Cristo virá como Miguel. É isso que eu já estou revelando. E Cristo não virá como Jesus. Cristo não virá como Yeshua, como Yahushua. Aí, no próximo estudo, nós vamos falar sobre o Miguel, a função do Cristo Miguel no passado e no futuro, quando ele voltar. Agora, no momento, nós vamos falar sobre essa última trombeta, que é o período da ressurreição desses mortos. Tá certo? Vamos ver aqui. Por gentileza, no bate-papo aqui, Alencar, se for possível, tu pega para mim, quando fala da trombeta no segunda, eu acho que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e Coríntios 15, 1 Coríntios 15, é uma coisa assim. Eu não botei aqui hoje para a gente poder estudar isso junto. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa leitura do Apocalipse 6, sobre o quinto selo. Então, voltando para o quinto selo, vamos lá. Observe que esta igreja do quinto selo são os mortos e os conservos. Então, vamos ver aqui. Quando você vai pegar e estudar a figura da igreja, que eu venho revelando, ela não é uma igreja que é de Cristo para cá, de 2000 anos para cá. Então, quando nós estamos vendo a questão da igreja, vamos ver o período que ela iniciou, para a gente compreendermos melhor esta visão do capítulo 6 sobre a quinta trombeta. Perdão, o quinto selo. Vamos lá para Gênesis. Bota lá em Gênesis. Depois eu queria só que botassem aqui os versículos no bate-papo, que aí eu vou pegar e tiro do bate-papo os versículos, para a gente poder aqui conversar. Mas vamos lá. Vamos para Gênesis, capítulo...
Gênesis capítulo 3. Porque eu fui obrigado a mudar aqui para o Explorer. Mas eu tenho aqui. Meu mouse está travando. Eu não troquei a pilha dele. Passei a tarde hoje usando e esqueci de trocar a pilha. E eu não estou tendo facilidade para fazer aqui mudança de página. Porque eu estou com o mouse à distância. Mas eu vou tentar aqui fazer as leituras. E vou passar aqui, ó. Gênesis capítulo 3. Então disse o seu Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O seu Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao derredor para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui é a morte espiritual de Adão e Eva. Nós temos que compreender que Adão e Eva não foram considerados mártires. Não foi considerado mártires da igreja. Pronto. Então, Adão e Eva não são considerados mártires da igreja. Eles foram desobedientes. Eles são o primeiro mau exemplo da igreja. Mas você agora vai para o capítulo 4, na parte de Abel. Abel é o primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir da igreja não é Estevão. Vamos lá. Capítulo 4, a história de Abel. Pronto. Versículo 2. E deu à luz a mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo dos dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse: Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Então, se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Olha aí, ó. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então você percebe que o primeiro mártir, o mártir da igreja, o primeiro é Abel. E aí vai somar de Abel em diante todos os mártires da igreja. Ou seja, a igreja ela foi iniciada em Adão e Eva. Ali é a primeira igreja. É a igreja que cultuava o Pai através do Filho, que é a árvore da vida, no jardim do Éden. E aí Adão e Eva caem, são expulsos do jardim. A igreja passa a estar agora, nesse momento, no período de transição. Sai do poder de Adão e Eva. E aí, quando Abel chega, a igreja passa a ter uma restauração em Abel. E aí, quando Abel morre, vai entrar a história do Sem, né? E aí é quando vai gerar a família de Sem. Que aí você vai ver que Noé vai vir dessa família. E aí, a partir daí, todos os cristãos do passado, né? Que eu falo cristãos salvos, a igreja. Que Cristo não é de hoje. Cristo é desde o jardim do Éden. O Salvador não é de hoje, ele é desde o jardim do Éden. Então a salvação nos é prometida desde o Éden. Então nós não podemos achar que Cristo é uma coisa atual, moderna. É alguém que chegou de repente e não era da história. Ele é a verdade, é a palavra que é desde o início de todas as coisas. Então, quando diz aqui no Apocalipse 6 que estes que dormiram, estão dormindo, né?
Apocalipse 6. Vamos voltar um pouco ao versículo 9. Então, quando você vai ver essa leitura, você vai compreender que eles, aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. O altar é a igreja, é o local de adoração ao Pai, ao Eterno, né? As almas dos que foram mortos por amor da palavra. E de onde é a palavra? É uma coisa moderna? É de hoje? Não. Cristo é a palavra, ele é o verbo, a vida. Então, Cristo é o verbo desde o início. E no princípio estava o verbo, a palavra, e tudo foi feito por intermédio do verbo da palavra. Ou seja, então por amor à palavra, por amor a Cristo, por amor ao Salvador, pela verdade do Eterno. Então, os que foram mortos por amor da palavra e por amor do testemunho que deram. Né? Aí, lá na frente vai dizer assim, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí foram dadas, aqui é quando eles receberam a confirmação da veste branca, quando eles recebem a confirmação de que vão ser salvos, né? São os que estão no livro da vida. E foram dados a cada um compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousassem por pouco tempo, que é também para se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então aqui agora, o Eterno está dizendo, olha, segura a barra, segura as pontas. Falta pouco tempo para iniciar a tribulação. E aí, antes de iniciar a tribulação, ainda vai morrer muitos terão que morrer, e muitos, né, vão se juntar a vocês. Então a igreja, ela vai fechar esse número. Porque nós temos que compreender que a igreja, ela é desde o Éden. Então a igreja tem os mártires dela. Quantas pessoas estão morrendo na Síria, na China, em países fechados, no Brasil mesmo, em outros países. Então a igreja, ela é composta de pessoas. E há os mártires da igreja. Então a igreja não é um grupinho especial. Não é um fulaninho ali que domina e que é o cabeça. A igreja é de Cristo, somos pessoas. Agora, nós estamos falando que nesses últimos dias, o Eterno arrebatará uma igreja. Uma igreja. Agora, esta igreja arrebatada é um mistério. Então, é nesta igreja arrebatada que se completará o fim dos que vão morrer, o fim dos conservos, o fim daqueles que fazem parte da igreja. Então, antes da tribulação, fecha-se o ciclo dos gentios, como igreja dos gentios. A igreja que recebeu os direitos de Israel, nação. A igreja dos gentios que recebeu os direitos de Israel, está lá no Romanos capítulo 11. Então, esta igreja se finda agora em 2017. Aí sim, vai sair de cena a igreja, vai se juntar os mortos do passado, para que eles possam agora se encontrar todos juntos. E aí é a grande ceia que vai haver para Cristo voltar em 2021 com a sua igreja. E aí Cristo virá para buscar o remanescente, libertar o remanescente. Salvar os que estão na grande tribulação, os que vão estar. Danilo, alguém aí conseguiu separar para mim os versículos que eu pedi sobre as trombetas? Vamos lá, bote aqui na tela primeiro. Que aí eu peço para você ler conforme eu vejo. Pronto. Essa aqui, nós estamos vendo 1 Tessalonicenses capítulo 4. Isso aqui é a vinda de Cristo, não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Esta trombeta, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. É quando Cristo voltará como o arcanjo Miguel, que vai prender o dragão, que vai implantar o projeto do milênio. É o Salvador de Israel. Então, esta trombeta aqui é a do arcanjo. É o Cristo voltando no final da grande tribulação. Agora, lá em Coríntios, vai falar de outra trombeta.
E essa de Coríntios já é justamente a trombeta dos que serão arrebatados, né? Esta sim, cadê? A parte que fala, no piscar de olho, procure para mim. Mas assim, ó, num abrir e fechar de olho, esta é a igreja que será arrebatada. Eu acho que é mais para baixo, lá para o abrir e fechar do olho. Se não for abrir e fechar, seria piscar de olho. Pronto, essa aqui, ó, volte um pouquinho. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso quer dizer o quê? Para sermos salvos, temos que ser transformados. Não há salvação sem transformação. Ou seja, nós temos que receber um novo corpo, um corpo angelical, um corpo glorificado. Ou seja, um corpo incorruptível. Isto é a transformação que Paulo está dizendo. Que todos, para ser salvos, têm que passar por esse processo de transformação. Agora, ele diz assim, ó, mas nem todos dormiremos. Por quê? Muitos dormirão, alguns dormirão. E aí, quando você vai para Mateus 25, você vai encontrar um grupo de irmãos, de igrejas, que dormiram. Paulo está dizendo que alguns vão dormir. Observe em Mateus 25, ó, que é um grupo de igreja, lá em Mateus 25, que dorme. Né? É as virgens, é as 5 prudentes, é as cinco imprudentes, são 10 virgens. E observe que todos dormiram nas virgens. Agora, quando chega no momento X, um grupo, que é a metade, 5 virgens, vão se acordar. E aí as 5 virgens vão se acordar. Mas vão se acordar quando Cristo aparecer com a trombeta. Ou seja, elas vão se acordar quando estiverem sendo perseguidas e morrendo. Aqueles que ainda vão estar vivos vão ouvir a trombeta. Os que estiverem mortos, estes serão levantados também. Então, Cristo virá para livrar o remanescente. E observe que lá em Mateus 25, Cristo não virá como noivo. Ele virá como esposo. Porque como noivo ele já saiu com sua igreja. Cristo tira sua noiva, volta casado. Isto é uma palavra simbólica. Quando você ouvir noivo, esposa, é uma simbologia. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Olha, não é mais do noivo. Cristo não virá como noivo, virá como esposo. Ó. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, eu já ensinei no culto passado, no outro estudo, que azeite é a salvação pelo Espírito Santo. Salvação individual. Ou seja, é a salvação individual. A igreja, ela é composta de membros particulares. Mas a única igreja que será arrebatada é a igreja em grupo. É a igreja que será tirada. É a igreja do arrebatamento. E aí é antes da tribulação. Mas aí, para aquelas que ficaram, fica agora a questão do azeite pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não sairá da terra. É uma loucura você ensinar que o Espírito Santo sai da terra, foge da terra. Porque o Espírito Santo é o Espírito do Eterno. Então o Eterno não pode estar longe, distante disso aqui. Ele está vendo tudo que vai acontecer, o Eterno está acompanhando. Quem sairá da terra é Cristo e a sua igreja. E aí você vai ver que as cinco virgens, uma parte era louca e outra parte era prudente. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, ó, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, ó, elas dormiram. Então por isso que Paulo diz assim, ó, nem todos nós dormiremos. Por quê? Um grupo dormirá. Um grupo de irmãos de igreja que vai estar na tribulação estão dormindo hoje.
Quando você vê o Marcos Profeta chamando a atenção, querendo que o povo se desperte enquanto é tempo, é porque eles vão cair nesse abismo. Um grupo muito grande de irmãos, vai passar pela grande tribulação, porque estão dormindo, fazendo parte de grupos, fazendo parte de sistema profanado. Então esse povo está dormindo. O que o Marcos Profeta ensina ou prega não tem validade, não tem nenhum tipo de utilidade para esse povo. Por isso você vê que ali, um grupo de 100 e pouco, 2, 3 se manifesta ao meu lado. Porque a grande maioria em massa não está nem aí. Estão dormindo. E aí, tardando o esposo, não é mais o noivo, é Cristo que virá como esposo, ó. Tosquenejaram todas e adormeceram. Porque a igreja saiu. E aí a igreja sai, Cristo não vem como noivo, vem como esposo. E aí é quando eles vão agora ao encontro do esposo. Ó. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor, que é na grande tribulação. Aí vem o esposo lhe salvar. É quando Cristo voltará casado com sua igreja e virá para a grande tribulação, no final, salvar o remanescente. Tá certo? Então eu destaquei Mateus 25 e as 2 trombetas para vocês compreenderem. Agora, eu quero voltar para aquela outra parte da trombeta, de Coríntios. Quando Paulo está ensinando, essa aí é para a igreja. Agora, essa aqui que eu vou falar é a trombeta de Coríntios. Ó, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Este dormir tem 2 sentidos. É o dormir espiritualmente. E também o dormir, que é aqueles que morrem em Cristo. Estão dormindo em Cristo. A morte natural, a morte, quando você sai dessa vida, aí as Escrituras chamam você de dormir com os outros que também já dormiram, que já morreram. Então, quando você vai entender o mistério de dormir, ele te dá 2 ideias. Dos que estão dormindo espiritualmente, dos que estão dormindo esperando o grande dia. É aí que você vai compreender que estes do Apocalipse 6 também estão dormindo esperando o grande dia. Aí, Paulo diz assim, ó, mas todos seremos transformados. Vamos voltar para o Apocalipse 6, que vai confirmar essa transformação aqui, ó. Apocalipse 6, para a gente voltar de novo para dentro do estudo, ó. E foi-lhes dito que repousassem, ó, isso é a mesma coisa, dormir, ó. Que dormissem ou repousassem por mais um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então eles estão em repouso, estão dormindo. Estes aí são aqueles que dormem aguardando o grande dia do arrebatamento, ou seja, da ressurreição. Porque primeiro haverá a ressurreição, depois o arrebatamento. Se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aí nós vamos trazer para os nossos dias. Né? Nós já vimos que a igreja começou no Jardim do Éden. Nós já vimos que a igreja, o primeiro mártir, o primeiro desobediente foi Adão, juntamente com Eva. O primeiro mártir foi Abel. E de Abel vieram outros mártires, vieram outros salvos que dormiram, como Noé, como Enoque, que foi, por exemplo, Enoque foi arrebatado, Enoque não foi morto. Mas você vai pegar a história dos salvos, Abraão, Isaac, Jacó, e aí Moisés, e aí tantos mais, que passaram na história da igreja. Que a igreja é desde o Éden. E aí você vai para o profeta Jeremias, Isaías e tantos mais, Ezequiel. Então isto é a continuação da história da igreja. E a igreja ela vem até que Cristo quebra aquela velha aliança feita com Israel e Moisés. E Cristo diz, agora eu vou inaugurar uma nova igreja. Vou quebrar a velha aliança estabelecida em Moisés e eu vou construir sobre mim uma nova igreja. E aí Cristo constrói sobre ele a sua igreja. Mas essa igreja ela foi construída em cima de Cristo e os apóstolos. E aí é quando você vai compreender que dessa igreja apostólica, né, que Cristo estabelece,
Aí essa igreja passa o primeiro século fielmente à verdade. É a igreja fiel, serva fiel. A igreja do primeiro século. Então esta igreja é a igreja exemplar, modelo. A igreja que serviu fielmente. Então de lá para cá vieram os mártires dessa igreja. Vamos ver agora, no capítulo 7 de Atos. O Estevão foi um mártir. Atos, capítulo 7. Bote aí, Danilo, para fazer a leitura do capítulo 7 de Atos. Deixa eu clicar aqui para ficar na tela. Volte mais um pouquinho para a gente ver. Eu acho que é do 52 até os 60, coisa assim. Volte no versículo 52. Pronto. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram, olha aí, outros mártires do passado? Os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Ó. O próprio, no caso aqui do Estevão, que é um dos mártires, ele não é o primeiro da igreja, ele é um dos mártires. Ele está dizendo, olha, vocês mataram outros profetas, outros mártires aconteceram na história. Né? Outros que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Ele está falando de Cristo que foi assassinado. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos. Ó, esses anjos são profetas. São mensageiros. E não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem. Só um que eu tenho que ler aqui na tela errada. Deixa eu voltar para a tela. Pronto. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, como o homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não nos imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu, dormiu. Então, quando fala dormir, adormecer, é a igreja, em dois sentidos. Como eu falo, tem a morte espiritual e a morte física. Por exemplo, a igreja, as igrejas divididas, as igrejas do Mateus 25, as virgens adormecidas, aí é espiritualmente. São as igrejas na tribulação, dormindo espiritualmente. As igrejas que não puderam entrar no arrebatamento. Agora, em toda a história, tem os que dormiram. Os que morreram pela igreja por amor da verdade, por amor da palavra. Então, estes que morreram, tipo Estevão, Abel e tantos mais que a história narra, estes aí fazem parte do rol da igreja que se prepara para na última trombeta, que é a trombeta que é a sétima trombeta, na qual hoje nós estamos, que é a trombeta do Marcos, profeta do Apocalipse. Então é a última trombeta pré-tribulação. Então você percebe que agora há um clamor, lá no Apocalipse 6, né? Há um clamor por estes mártires, esses que já morreram. Nós estamos agora falando do Apocalipse 6. Então, e estes estão agora num clamor para que eles se manifestem. Então foi dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito, repousassem ou dormissem, ainda um pouco de tempo,
Até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que haviam de ser mortos com eles, como eles foram. Então você percebe que o quinto selo, ele é antes do sexto, que é onde nós vamos falar amanhã à noite. O sexto selo. Você vê que o sexto selo já é a grande tribulação. Aí amanhã nós vamos falar do sexto. Mas hoje nós vamos nos fixar no quinto selo, né? Então é quando você vai entender que nós estamos dentro da era da igreja do arrebatamento. É quando finaliza, quando completa essa obra da igreja na terra, aí os crentes que morreram na história, os fiéis, estes vão ressuscitar. E aí eles ressuscitam primeiro, como Paulo está ensinando, ó, lá na trombeta. Eles são ressuscitados primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados, arrebatados. E aí, num piscar de olho, não é aquele olho todo verá, aí é quando Cristo voltar. A igreja ela é tirada no piscar de olho, rápido. É o rápido que ninguém vai perceber. Será tão poucas pessoas, é um grupo tão pequeno, são pouquíssimas pessoas, que nem vai ser percebido pela mídia, que nem vai ser percebido pela grande maioria, porque eles estarão pensando em outras coisas. Eles estarão dando atenção ao anticristo que está chegando. Estarão dando atenção à mentira no lugar da verdade. Então vocês compreendam isso, meu querido. Por que o Marcos Profeta é rejeitado? Por que a mídia não vê as profecias do Marcos Profeta? Por que essas profecias não são vistas pela mídia? Bem recente, eu comentei um assunto lá do, acho que o Gospel Mais e o Gospel Prime. E lá existe um comentário, um assunto de um tal de Luiz Fernandes, que é um adventista. Ele hoje, como muitos se negam adventistas, porque eles querem camuflar, porque eles vieram de lá. Então eles ensinam a questão do sexto rei, que é o João Paulo II. Eles ensinam aquela mentira da grande tribulação, que já passou o período, um tempo aí que eles calculam. E tantas mentiras, que o bode é um leopardo, né? Que o carneiro metro-peça é um urso. E tantas mentiras que o Adventismo ensina, que esse povo ensina aqui nos hangouts. E aí aquele Luiz Fernandes, numa das matérias agora mais recentes, você ainda encontra lá, ele está comentando sobre as luzes de sangue. Aí ele está batendo forte no cara lá da luz de sangue, que ensina, chamando de falso profeta. E mostra exemplo bíblico, quando o cara fala e não acontece. É um falso profeta. Ele mesmo, escrevendo isso lá para o site. E o site postou tudo isso. Aí, eu chamei a atenção e ninguém percebe. Em 2012, no mês de julho, ele profetizou, e está lá no site, que esse Papa atual, que é o Francisco, já seria o João Paulo II. Já seria o anticristo reencarnado. Que o Vaticano seria dividido em 4 cardeais. E não aconteceu nada do que ele profetizou. Mas hoje ele está lá no site, Gospel Mais, Gospel Prime, falando mal das luzes de sangue, do profeta das luzes de sangue. Quer dizer, o que é na prática esse site Gospel Mais, Gospel Prime? São sites de mentiras. Entretenimento do povo em mentiras. Para mostrar escândalos entre os cristãos. E ocultam a verdade. Nenhum desses sites está falando do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Nenhum está falando que Maria já está pronta para reinar na terra. Nenhum está falando que a nave-mãe que está nos Estados Unidos, lá na área 51, já é a Rainha Maria que vai aparecer para a humanidade. É Satã que já foi jogada na terra. É os anjos caídos do Apocalipse 12. Nenhum desses sites informa para vocês que o anticristo é o Bento que voltará. Porque eles querem vos pegar de surpresa. E aí eles ficam divulgando temas diversos, falando mal das igrejas, mostrando a parte podre das igrejas, né? Mostrando
o lado aparentemente positivo do cristianismo e mostrando principalmente o lado podre. Então, o que nós estamos vendo é um povo ligado ao entretenimento da mídia, onde lá você lê e aprende mentiras. Aí, um doido chamado Marcos Profeta, ninguém dá atenção, nem a mídia, e nem as pessoas que me acompanham no Google+. É um silêncio. Estas pessoas silenciam com tanto ódio, se elas pudessem, elas me matavam, elas me calavam. Então, muito que elas estão ali, talvez, como meus amigos, é me denunciando ao YouTube, me denunciando ao Google+, para acontecer justamente o que aconteceu hoje. Eu tentei fazer o Hangout desde as 20h30, como eu tinha combinado. E eu não tive chance de fazer pelo Marcos Profeta. As 2 vezes que tentei, cancelaram meus Hangouts. Então, a mídia, ela é hoje para quem gosta de mentira, para quem está escravo da mentira. Isto é a mídia. Ela é a serviço do anticristo, a serviço de Satã. Então, a igreja, ela tem que se preparar, meu irmão. Se preparar para os seus últimos momentos. Então, quando nós estamos falando aqui do selo, do 5º selo, é o período que a igreja está preparada para o arrebatamento. E aí, onde é que nós vamos ver essa igreja se preparando para ser arrebatada? Aí nós vamos para o Apocalipse 12. Abre aí, Danilo, por favor, no Apocalipse 12, para nós compreendermos o arrebatamento da igreja. Versículo 1 e 2. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Observe, eu venho insistentemente chamando a atenção das pessoas. Existe aqui 3 formas de se ver essa mulher. Primeira, a Igreja Católica interpreta que é Maria que vai reinar. É o reino de Maria na terra. É a deusa, a rainha dos céus que reinará. É a imagem da besta que todo mundo será obrigado a adorar. Esta é a visão católica da rainha dos céus, reinando com a coroa. E aí, você vai ver agora que muitos compreendem que essa mulher é Israel. Ora, a igreja não é estabelecida em Israel. A igreja, a mulher, é estabelecida desde o Éden. É a igreja sacerdotal. É quando você vai ver que a figura do sol, da lua e as estrelas corresponde à linguagem da família. Se você pegar no capítulo 1 do Gênesis, lá para o versículo 9 e 10, você vai ver... Bote aí, Danilo, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10, você vai ver que já existia essa figura do sol e da lua, representando Adão e Eva, lá no Velho Testamento. Gênesis 1, versículo 9, 10. Não, versículo 16. Desça para o 16. Pronto. E fez Deus os 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Ora, quando você vai compreender que a terra foi entregue a Adão e Eva para que eles governassem a terra. Então, quem é que representa Adão e Eva na terra? O sol e a lua. É a figura do governo da terra em torno de 2 astros, da mulher e do homem. O governo da família. E as estrelas são os filhos. Agora vá lá para Gênesis capítulo 37. Quem vai confirmar isso que eu estou dizendo é na visão de José. Gênesis 37. Gênesis capítulo 37.
Versículo 9 e 10, eu confundi agora. Era o 9 e 10 é o versículo do 37. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: Que sonho é este que tiveste, José? Porventura viremos, eu, o sol, tua mãe, a lua, os teus irmãos, as 11 estrelas, se inclinar a ti? Então você percebe que a igreja sacerdotal, já nos dias de Jacó, é a igreja composta pela família. Ou seja, sol, lua, estrelas. É a mesma visão do Apocalipse 12. Na visão que Jacó teve. Quem é o sol? Eu, o cabeça da família, o marido. Quem é a lua? A minha esposa. Quem são as estrelas? Meus filhos. Quer dizer, José, que eu, minha esposa e os teus irmãos, nós vamos nos curvar a ti? E aí, é o que você vai compreender do Apocalipse 12. Sol, lua, estrelas. Né? Aí lá em Efésios, eu acho que é o 4, 25, 24, 25. Lá em Efésios 4, 24, 25. Vai falar sobre maridos e esposas. É o versículo 24 e 25. Efésios, não é? Deixa eu ver aqui. Procura aí para mim, Danilo. Bota aí na busca lá da Bíblia, maridos, né? Aí você vai ver que maridos está em Efésios. Efésios 5, pronto, chegamos lá. Tá aí, ó, 24 e o 25. Volte um pouquinho antes. Pronto, aí, ó. Pronto. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então ele está fazendo um paralelo, um comparativo entre esposo e esposa como modelo entre Cristo e a igreja. Ele está dizendo, olha, vocês querem conhecer o mistério da igreja? Olhem para a família. Marido, amai vossas esposas, ó. Versículo 24 agora e 25, ó. Marido, amai vossas esposas. Ó, primeiro 24 assim, ó. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Então ele compara a relação de amor entre marido e esposa como o amor de Cristo à igreja. Então quando você quer ver a figura da igreja, olhe para a família. Uma família que não tem equilíbrio, que não tem amor, que não tem respeito, que não tem união, ela não pode ser uma igreja representante da igreja na terra. A verdadeira igreja é uma família, amor. É uma família em harmonia. Então a base da igreja é a família. Aí, onde é que entram as religiões? Levam o marido para uma igreja e levam a esposa para outra igreja. E os filhos, quando não estão no mundo, estão por aí nas baladas das igrejas. Ou seja, as religiões, as denominações, no lugar de unir as famílias, divide-as. E aí fica aquela guerra religiosa. Marido contra a esposa, esposa contra o marido, filho contra os pais contra os filhos, em torno das diversas religiões e das diversas denominações. Então o alvo de Satã é desfacelar a igreja, é desfazer a família. Porque a família é a relação da igreja. É o quadro da igreja na terra, é a família. Então, a religiosidade, o sistema religioso divide as famílias. Desgraça as famílias. Porque a família tem que ser unida. A igreja é nos lares, nas casas. É entre o marido e a esposa. Entre o esposo, a esposa e os filhos.
Isto é a igreja na terra. Nós, como famílias, somos a igreja. Então, voltando para o Apocalipse 12. Esta mulher que nós estamos vendo, ela está com ânsia para dar um filho. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Se você for para Malaquias capítulo 4, você vai ver que Cristo é o sol da justiça. E nós, homens, os maridos, somos um modelo de Cristo na terra. Ou seja, somos o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o cabeça da igreja, da mulher, da esposa, da família. E aí você vai ver agora, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Né? E cura trará nas suas asas. Então o sol da justiça é Cristo. E aí a igreja é coberta pelo sol, Apocalipse 12. Né? Então, o sol da justiça é Cristo. E a igreja do Apocalipse 12 é coberta pelo sol. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. É o sol dominando, é o esposo dominando, é o marido dominando. É Cristo sendo representado pelos maridos. É Cristo sendo representado pelos homens. Isto é a igreja sacerdotal. É a igreja que Cristo, que o Eterno estabeleceu desde o jardim do Éden. É a igreja sacerdotal. Por isso que Jacó diz, eu, José, o sol, tua mãe a lua, porque a lua é submissa. E aí na figura diz assim, ó, e vi a lua debaixo dos seus pés. É submissão. Esposas sujeitas, submissas aos maridos, ao relacionamento. E o marido, cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. Isto é a figura da igreja. Observe que esta mulher, no versículo 2, está com ânsia para dar luz, está grávida. Ela está com dores de parto e gritava com ânsias de dar a luz. É o clamor da igreja para ser arrebatada. Assim como está vendo o clamor dos que dormem, daqueles que estão lá aguardando o grande dia da ressurreição. Enquanto nós, igreja, estamos aqui nos preparando, estamos alertando ao povo, a igreja será arrebatada no Abib de 2017. A grande tribulação virá após o Abib de 2017. Enquanto nós, como igreja, estamos aqui alertando o povo, alertando que haverá o arrebatamento. Isto é a mulher do Apocalipse 12. É a mulher que está sujeita ali para ter filho, para ter o filho. E aí onde entra a figura do filho. Porque Cristo já nasceu. Ali é uma figura simbólica. Dar à luz o filho macho, o Cristo, o Salvador. Quer dizer, meu irmão, que Cristo sempre esteve na terra com sua igreja. Cristo, ele tem hoje a mesma posição divina do Pai. De estar lá com o Pai, está aqui ao mesmo tempo. Assim como o Pai está lá, está aqui também. Cristo, ele disse, olha, eu vou vos deixar pouco tempo, mas eu vos trarei outro igual a mim, vos enviarei outro igual a mim. É o Consolador, é o advogado. Então, o outro que viria no lugar de Cristo é o próprio Cristo, é o Espírito do Cristo. É o mesmo, igual, só mudou agora que é em Espírito. E este Consolador está conosco todos os dias. É o Cristo com a sua igreja. Eu estarei convosco todos os dias. Então, você vai ver que essa mulher do Apocalipse 12, ela vai passar pela fase do arrebatamento. Olha aqui, ó. Apocalipse 12. E estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Veja o versículo 5. Quando Cristo agora volta para lá, é a saída do Cristo. Versículo 5. Versículo 5. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. É o arrebatamento da igreja. É a tirada de Cristo da terra. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias.
é a retirada da igreja, é a saída do Cristo da terra, para que o anticristo entre, para que o anticristo venha reinar na terra. Sai a igreja, sai o Cristo, dar à luz o Cristo, é dizer assim, ó, eis que o Cristo agora arrebatou sua igreja, eis que o Cristo agora saiu por sua igreja, é dar à luz a todos, é dizer a todos, Cristo saiu para o anticristo entrar, para o falso Cristo reinar. Então é a vinda do anticristo e também é ao mesmo tempo a saída do Cristo. É o sacrifício contínuo que será tirado. O que é o sacrifício contínuo? É a igreja sofrendo perseguições e mortes. É o Cristo aqui com sua igreja na terra. Todos os dias vós sereis levados aos tribunais, vós sereis perseguidos, e haverá desunião entre vós, e haverá matança, destruição sobre vós, e haverá grandes perseguições. E o que Cristo profetizou, até hoje acontece. A igreja perseguida. A igreja na China, a igreja lá no Iraque, a igreja na Ásia, a igreja no Extremo Oriente, em todos os lugares a igreja perseguida. Então a igreja são as pessoas na terra. É o corpo de Cristo andando, se movimentando na terra e Cristo cabeça. Então para ver a retirada do cabeça, para ver a retirada do corpo, é a retirada da mulher. É a retirada do seu filho, é a retirada do Cristo Salvador. E aí sai a igreja, sai o Cristo, para que todos se encontrem. E aí aqueles santos que dormiram, que morreram por amor à palavra, que morreram de morte natural, que morreram na história, os que se viram fielmente, estes, Apocalipse 6, receberão as vestes brancas. E estes receberão as vestes brancas, e aí haverá um encontro de Cristo com a sua igreja. E aí, juntos, Cristo, a igreja, todos os salvos de todos os tempos. Aí é quando Cristo vai voltar no final da grande tribulação para libertar, para salvar o remanescente. E aí, no próximo culto, que é amanhã, nós vamos falar do sexto selo. Eu não controlei o tempo desse estudo. Alguém poderia me dizer aí qual o tempo que nós já estamos nesse estudo, que eu não marquei a hora? Não sabe, né, Danilo? Então nós vamos parar por aqui. A igreja, ela tem o seu tempo profético, ela vai completar seu tempo profético, que é a plenitude dos gentios. Então a igreja tem o seu tempo profético. E aí, quando se completa o tempo profético da igreja, é também quando se completará o tempo dos que dormem. Dos que dormem. É o tempo dos salvos de todos os tempos. É quando eles todos agora se juntarão com aqueles que morrem nos nossos dias, que morrerão até 2017 e com aqueles que serão arrebatados. É a finalização da obra da igreja na terra. Então, amanhã nós vamos falar sobre o sexto selo. A grande tribulação é a continuação desse assunto. Ou seja, hoje o que nós estamos vendo é o clamor, a preparação da igreja para o arrebatamento. É o que nós já estamos vivendo. É o que nós já estamos mostrando às pessoas. O que pode acontecer até 2017. Porque depois de 2017 entra o sexto selo. Agora, quando for no domingo, nós vamos falar do sétimo selo. É porque as pessoas, quando vão entender, acham que tem que ser tudo na sequência. O sétimo é a narração do centenário. Aí nós vamos explicar domingo. É os 100 anos da igreja. É os 100 anos do avivamento. É os 100 anos da preparação e todo o histórico dos acontecimentos nesses 100 anos. É o sétimo selo que nós vamos falar domingo. Então amanhã nós vamos falar do sexto selo. É quando vai narrar a história da grande tribulação, da igreja perseguida. É o planejamento de Satã para destruir a raça masculina. Aí amanhã nós vamos falar sobre esse assunto. Que Satã vem preparando para destruir a raça masculina. O sacerdotismo masculino. Para entregar a terra na mão das mulheres. Entregar a terra na mão da rainha dos céus.
Então isto é o sexto selo. É o sol que não dará luz. Ou seja, o que nós vimos hoje, o sol é o homem, o marido, é o cabeça, é o Cristo Salvador. E aí virá a lua, dominando no lugar do sol. E a lua não tem luz. Ela depende da luz do sol. Então, se ela não tem luz, ficará em trevas. Se não tem luz e ficará em trevas, só vai restar uma coisa: derramar sangue. É o que virá. É o que nós vamos aprender no próximo estudo, amanhã. Então, amanhã nós vamos estudar sobre o sexto selo e ensinar sobre esses acontecimentos. Então, por hoje, nós vamos encerrar esse estudo. Finalizando aqui, deixando claro para você, a única igreja na terra preparada, que será arrebatada coletivamente, como um corpo unido, é a igreja do deserto. Depois do arrebatamento da igreja do deserto, a salvação será individual. Cada um por si. É a grande perseguição. Muitas mortes. E aí nós trataremos desse assunto amanhã. Porque a igreja do deserto é a igreja que nos salvará na graça. É a última igreja que será salva antes da grande tribulação. É o povo escolhido, é o povo preparado. Nós temos até 2017 para preparar essa igreja una. Essa igreja que não tem a fermentação dos grupos, dos sistemas. É uma igreja pura, imaculada. Quando nós falamos de igreja pura, imaculada, não estamos falando de igreja perfeita. De santos, de asinha de pessoas perfeitas. Se fosse isso, Paulo não teria ensinado isso. Paulo não teria também tratado desse assunto, que ele também desejava para preparar uma igreja imaculada. Porque ele sabe que ninguém aqui nesse mundo está imune ao pecado. Mas ele está dizendo assim, ó, eu não vos deixarei serem vítimas dos lobos. Eu vos darei ensinamentos da verdade. Eu vos tirarei da mão dos lobos, das contaminações religiosas. Isto é a preparação da igreja. É descontaminar o que está contaminado. É trazer uma nova visão da verdade para aquela pessoa. Tirar as impurezas religiosas, os ensinamentos profanados e dar-lhes uma outra verdade que estava oculta, que eles não estavam conseguindo entender. Por quê? Porque eles estavam presos ao sistema profanado. Então esta é a função da igreja do deserto. Preparar o povo para que eles compreendam uma só visão, um só corpo. E aí a única igreja pronta para isso hoje é a igreja do deserto. Fora disso, são grupos divididos, igrejas divididas. São as virgens que vão estar na grande tribulação. São as virgens simbólicas, as imprudentes e as prudentes. Isto é o que nós vamos falar amanhã. Bom, então vamos encerrar por hoje. Agradecendo a todos. Infelizmente não consegui fazer esse estudo hoje pelo Marcos Profeta, mas amanhã nós vamos tentar de novo. Se não, faremos por esse site aqui, pelo Marcos Profeta, Silva Profeta. Então um abraço a todos, até amanhã. Queremos começar o estudo de amanhã às 21 horas. Um horário melhor para que as pessoas possam poder assistir sem complicação em relação ao tempo, por causa do horário, tá bom? Um abraço a todos, até amanhã.